Fala, turma, como é que vocês estão? Então eu peço você que não é inscrito em nosso canal, vai lá embaixo, clica em se inscrever, não esquece de dar o joinha, de compartilhar, porque você vai ficar recebendo os conteúdos semanalmente, ok? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Estamos aqui com o nosso convidado de honra, Jordiran, né? Ele é médico, ele vai falar das suas especialidades. Ele é do aéreo também, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência aqui do estado de Alagoas. E hoje vamos falar um pouco da Lei Lucas, lei essa que foi sancionada no dia 4 de outubro de 2018. E a pergunta é: você que é pai, você que é mãe, você tem certeza se o seu filho está seguro na instituição de ensino no qual ele estuda? Se caso venha acontecer algum tipo de acidente, os professores ou colaboradores estão preparados para atuarem no segmento de primeiros socorros? A gente sabe que o acidente ele não vai dizer dia, hora e local. Ele acontece quando você menos espera. E será que você está preparado para fazer isso? Fica a pergunta no ar e você pode mandar a pergunta para a gente, que a gente tenta responder o máximo possível. Fala com o teu professor, com a direção da tua escola, compartilha para a escola do teu filho agora, para o teu coleguinha, para o papai, para a mamãe, para a gente fazer a diferença, ok? Jordiran, muito obrigado por essa honra de estar aqui no nosso podcast, Podtaps, né? A gente tem um nicho que é sempre trazer pessoas voltadas exclusivamente para o atendimento pré-hospitalar e primeiros socorros. E eu sei que a sua pessoa tem bagagem. O público é seu, pode se apresentar. Fala pessoal, fala combatente. Olha, primeiro agradecer o convite. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui dividindo essa mesa com a Aimar, aqui no Podtaps. Dizer que me sinto elogiado e grato e tenho certeza que hoje a gente vai poder compartilhar muitas experiências de ambos os lados. Bom, para quem não me conhece, eu sou Jordiran. A minha formação basal é médico, né? Sou médico formado pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, um CISAL. E durante minha carreira, desde 2016, enveredei para o ramo de urgência e emergência. Iniciei ali meus atendimentos, como todo bom generalista, nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs, fazendo todo o atendimento de clínica, alguns traumas que chegassem ali na Vermelha Trauma, numa UPA aí do interior. Fui progredindo até que assumi a parte de gestão, né, de algumas unidades públicas e privadas, mas a partir da pandemia me direcionei de fato ali ao serviço de atendimento móvel, onde iniciei minha carreira ali e ao longo do tempo também me tornei naquela ocasião, né, chefe de instrução, e aí foi minha maior e melhor experiência, onde eu pude realmente aprender com aqueles que vivenciavam o ambiente, não apenas aplicar ali no dia a dia das ocorrências, mas ser um multiplicador. Eu sempre gostei de ensino, realmente eu sou um amante, eu admiro mais a profissão do professor do que do médico, só para você ter ideia. Realmente eu me conecto muito com isso e, sem dúvida, tem sido uma experiência muito construtora ao longo desse período. Pude também me subespecializar, né, como operador de suporte médico, que é o profissional que atua, né, ali nas unidades, nas aeronaves, ali dentro do governo, que é o resgate aéreo, hoje chamado de Salva Mais, é um programa bacana que a gente pode falar até ao longo da noite. Enfim, uma experiência voltada para o doente crítico. Atuo atualmente também como chefe, né, do Núcleo de Decisão Clínica da CESAL, onde a gente compartilha ali orientações e operações dentro das unidades de pronto atendimento, ajudando também ali os colegas na tomada de decisão dos doentes críticos das salas vermelhas, garantindo ali a melhor assistência e a rápida resposta da regulação do Estado. Enfim, é uma bagagem que a gente vai construir ao longo do tempo, né? Todo mundo tem um começo, e isso é só o início aí de muita jornada que eu quero ter pela frente, principalmente no quesito ensino, multiplicação, instrução. Hoje atuo, né, também junto de um parceiro, o Ibert Guimarães. Um abraço aí pro meu amigo Ibert Guimarães, no ramo de ensino, né, de pedagogia. A gente gosta muito de multiplicar. Faz a diferença, viu? Eu é um ser humano incrível, sou um grande admirador dele e forma o maior número de guarda-vidas do Brasil. Hoje o Hilbert é referência também, né, bombeiro militar. Enfim, é a nossa jornada, tá no sangue, nosso APH, o atendimento pré-hospitalar, chegar primeiro e fazer o melhor pelas pessoas, porque o melhor não é só fazer o atendimento, mas é garantir que aquelas pessoas, de fato,
saiam daquela situação da maneira que estavam antes de entrar nela. Esse é o objetivo do atendimento pré-hospitalar de qualidade, né? Então, sem dúvida, é isso que a gente vai discutir ao longo da noite aí, do dia. Bom, turma, então, já tá vendo que bagagem tem, né? Você já mandou esse Instagram para aquela pessoa que você vê que vai fazer diferença? Se não mandou, manda, que eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com bastante informação. E digo mais, Aimar, isso aqui é para todo mundo. É para você socorrista, é para você que está começando sua carreira em um sonho, em um dia ser um socorrista, quer seja no serviço móvel, público ou privado, né? É para você pai, mãe, que tem filho em escola, que se preocupa com a segurança daquele ambiente. A gente vai falar se esses ambientes de fato estão seguros e como você pode fazer para garantir que de fato seu filho esteja inserido em um ambiente escolar ou de creche considerado seguro, né? Isso aqui é para você que já é profissional, que ama também a parte de urgência e emergência, a PH, e que gosta de histórias como essa. Então, tenho dúvida que vai ser uma noite muito construtiva e enriquecedora para preparar novos momentos como esse. Com certeza. Bom, turma, de antemão já quero agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores, né? Quero agradecer ao pessoal da Desmondos, que está sempre junto conosco, né? Sempre enviando materiais, sempre dando aquele suporte logístico, moral. E quero agradecer também o pessoal da Almenas Print, no qual ele sempre está junto conosco, né? Inclusive, eu quero passar em mãos para você, Jodimé, para quando você for tomar o cafezinho. Já cheguei ganhando, né? Essa aqui tem dono, viu, turma? Você lembrar quem quiser, da gente, né? É verdade, né? Quero agradecer obrigado, também o pessoal do Clube de Tiro Comandos e da Quero Simuladores. Você que é professor de APH, inclusive até o Jodirã, vai fazer procedimentos, o máximo de realidade possível. O pessoal da Quero Simuladores tem os melhores equipamentos para que você possa simular com excelência a tua aula de atendimento pré-hospitalar em urgência e emergência. Ok? Bom, vamos embora. Também quero passar esse manto, Jodirã, né? Que é a nossa camisa, né? Poxa, eu que Lá agradeço do nosso aqui, centro de treinamento. Se quiser, já pode abrir do Dê saco. licença aqui para o pessoal Fica à também vontade. verificar. Já recebo aqui de antemão. Esse adesivo é Adesivozinho. envernizado, pode botar no Vou lado colocar aqui no meu externo. notebook, tá? Show de Também, bola, tá? show de Igual bola. os outros que eu tenho aqui. Vamos ver aqui esse presente. Show de bola, um azul bacana aqui, com a logo. Deixa eu abrir aqui. Ó, E aí, turma, vamos embora. É isso aí, cara, só agradecer. Obrigadão mesmo pelo convite. irmão. Tamo junto. Bom, turma, como eu falei no início, né? A gente sabe que a Lei Lucas ela foi sancionada em 4 de outubro de 2018, mas muitas das vezes o filho de vocês ele pode sofrer algum tipo de acidente e o professor ou o tiozinho que fica na portaria, até mesmo a direção, não ter o conhecimento de primeiros socorros. E a pergunta é, o que é que você vai fazer para abreviar, né, o sofrimento dessa criança até a chegada do serviço de atendimento móvel de urgência ou até mesmo o corpo de bombeiro? Ligar apenas é válido? É, mas digamos que ele esteja em uma situação crítica, né? Ele tem um mal súbito, tem uma parada cardiorrespiratória. Será que você vai conseguir identificar? Será que você vai ter essa autonomia de ir lá, né, ver se a vítima está respirando, se a vítima tem pulso, no caso para pessoas que têm treinamento, no caso para você leigo, ver se está respirando, se está com elevação torácica, se realmente ela está em uma parada cardiorrespiratória, porque a gente sabe que o menino Lucas ele se engasgou com uma salsicha, né? O corpo de bombeiro ele levou o tempo de 5 minutos, significativo para os dias atuais, em uma ocorrência de 5 minutos é muita coisa, mas a gente sabe que 5 minutos, uma vítima com parada cardiorrespiratória, o nosso cérebro fica 5 minutos sem receber oxigênio. E aí o que é que acontece? Danos irreversíveis. Não é à toa que enfraqueceu o músculo cardíaco e ele veio ter 7 paradas cardíacas levando à morte. Ou seja, uma simples salsicha. Uma escola de uma estrutura grande, onde não teve um profissional que fosse ali realizasse uma manobra simples, que é a manobra de Heimlich, ou seja, a manobra de desengasgo. E aí a pergunta é, seu filho está seguro? Jodirã, o que é que você tem a dizer a respeito? Olha, foi muito bom você fazer essa retrospectiva, sabe, Aimar? Como você falou, é 4 de outubro, né? 4 de outubro de 2018. Ó, completou 6 anos agora, 6 anos e um mês, basicamente. É uma lei nova, graças, claro, um evento fatal. E é mas uma também lei federal, né? É uma lei federal, mas graças também à luta da própria mãe de Lucas, né? Isso. A Alessandra, naquela ocasião, ela, com exemplo
trágico do filho dela, do Lucas, né? Como você colocou. Ela disse que ela percebeu que ela não poderia deixar que isso acontecesse com outros pais que perdessem seus filhos. Então, a mãe de Lucas, né, a Alessandra, ela enveredou uma campanha, inicialmente ali no Facebook, na ocasião, junto da irmã, até que isso chegasse à mídia e os representantes legais do povo, né, e sancionasse essa lei, que hoje tem um pouco mais de 6 anos. Uma lei muito nova, ainda muito distante da realidade a qual ela veio, né? A gente sabe que aquilo que está escrito ainda não se aplica, há uma mudança de cultura ainda necessária em andamento, e nós, como multiplicadores, a gente precisa levar essa informação à existência das pessoas, né? As pessoas precisam saber que existe essa lei, e os gestores também hospitalares, né? Para que eles assumam a responsabilidade de fato e tornem os ambientes como as creches, as maternidades, realmente seguros. A lei é federal, ela ainda não deixa muito claro ali a obrigatoriedade de cada município, deixa ali para cada um, dentro da sua condição, faça um determinado treinamento, mas ela sugere que ele inicialmente seja pelo Corpo de Bombeiros, SAMU, algumas unidades filantrópicas que tenham interesse e conhecimento ao fazê-lo. Mas é como você colocou, quantas escolas públicas e privadas temos aqui em Maceió? Isso. E no estado de Alagoas? Centenas. Quantas delas têm profissionais capacitados? E a lei também não deixa muito claro ali, exatamente 30%, 40%, média ali, 30%, mas não está bem clara essa determinação. O ideal é que o máximo de profissionais ali, né? A gente vê por onde anda, que muitas vezes quando a gente vai fazer um curso desse, eles mandam pessoas que, de maneira geral, Aymar, não está na operação no dia a dia. Quem está ali é a pessoa que dá o banho na criança, numa maternidade, ali no berçário, o porteiro não tá um coordenador, muitas vezes. Não é que as pessoas não devam conhecer, mas as pessoas, o treinamento deve iniciar por aqueles que estão do lado das crianças. Isso. É o professor, é de fato o cuidador, é o recreador, é quem anda junto ali na dinâmica das crianças, nas creches, né? Geralmente, quando somos convidados por certas escolas, no caso, inclusive eu quero agradecer você que tem sempre contato com a nossa presença, com o nosso treinamento, mas quando a gente vai ofertar o treinamento em alguma das escolas, a gente sempre pergunta quais são os colaboradores que estão em contato direto com o filho do seu cliente. É a professora, é o tiozinho da portaria, é a tiazinha da direção, da cantina, ou seja, eu treino todo o corpo docente da escola, né? A lei fala 30%, mas eu treino todos. E outra coisa também, o treinamento que a gente passa, teoria é isso aqui, e prática a gente procura fazer muito. Mesmo que o tempo é curto, são 4 horas aulas a partir, né? O cliente ele tem a opção de contratar 4 horas, 5, 6, até 8 horas. E a gente sabe que às vezes 4 horas de aula, para um leigo, ele dificilmente vai aprender. Mas a gente sempre está passando os conceitos básicos, que é você fazer um desengasgo, né? Um adulto, uma criança, um lactente, fazer uma reanimação cardiopulmonar, porque a gente sabe que uma vítima de parada cardiorrespiratória, se você faz umas compressões de qualidade, você consegue manter a circulação sanguínea e o cérebro oxigenado até a chegada do suporte avançado de vida, que é o SAMU, e consegue manter a vítima em estado, digamos assim, que aguardativo, para aguardar, né? Porque se você não fizer um procedimento correto, você pode perder a vítima, né? Tem todas essas coisas que a gente ensina a fazer um controle de hemorragia, né? A fazer uma imobilização de um membro que esteja fraturado. Tem uma técnica que a gente usa, geralmente quando é criança muito pequena. A criança ela não vai obedecer, fica com o braço imobilizado. A gente usa uma técnica, geralmente a gente mobiliza o braço junto do tronco, né, para que ela não tenha mobilidade. Se uma perna fratura, uma criança, ela não vai imobilizar só um membro. Geralmente a gente imobiliza no outro, para que ela não tenha aquela mobilidade de mexer. São detalhes, né? São detalhes que fazem diferença. São detalhezinhos que fazem a diferença. E outra coisa, a instituição de ensino, a gente sempre manda, né, todos participarem. Aí, digamos que nesse dia, um colaborador não veio. O que é que a gente faz? A gente retira o nome dele da lista. Por quê? Se eu atesto lá no título de treinamento, que não é certificado, viu? É título de treinamento, o nome de fulano que não foi, se acontecer alguma coisa e ele fizer errado, quem vai responder é você. Então, a gente emite para a sua instituição o título de treinamento, né? E além do título de treinamento, você recebe uma placa, geralmente a gente confecciona uma placa de alumínio, onde ele fixa lá na escola com a seguinte frase: o seu filho aqui está seguro
mediante a Lei Lucas de número 13.722 em primeiros socorros. E aí você que é pai, quando chega na instituição e vê aquela placa lá, você, poxa, o que é isso? Vai gerar uma curiosidade. Ah, não, os professores aqui estão treinados em primeiros socorros. Então a gente já sente uma segurança, né? Porque se você for emitir um certificado para todos os colaboradores e a fiscalização chegar e perguntar quem foi que fez, foi A, B e C. Tá aí, tem que comprovar? Não. E o título de treinamento tem. Você emite na frente a lei, né, todos os conteúdos que foram aplicados, e no verso do título está lá nome e CPF de quem participou. E aí é um documento único, né, no qual a sua instituição tem, a fiscalização chega, você apresenta, caso o pai também queira ver, pode pedir. E outra, pai, você pode fazer a seguinte fiscalização, eu vou dizer para você, chegue na escola do seu filho e pergunte, vocês aqui têm um treinamento da Lei Lucas? Se a instituição de ensino disser tem, então deixa eu ver o documento, que é o título de treinamento. Se ele disser, mas a gente tem um bombeiro civil, é válido, entre aspas, mas a lei quer o preto no branco, não é? Tanto é que quando você faz um curso, você recebe um certificado, um diploma. Então, a instituição fez o treinamento, ela recebe um documento. Esse documento ele tem validade em todo o território nacional, certo? Assinado pela gente, ele é chancelado, registrado em cartório, ok? Tudo bonitinho. E além do registro em cartório, ainda tem o registro do GOV, que é o registro digital. Tem assinatura presencial e assinatura digital, que você pode conferir direto no QR Code, que vai direto para o site conferir a certificação do certificado, a autenticidade, ok? Bom, Jordiran, a gente sabe que o SAMU ele tem uma grande parcela em treinar, né, profissionais, inclusive tem SAMU das escolas, né, que fala exclusivamente não ao trote. Mas a gente vê também que o SAMU ele se envolve nas escolas municipais, estaduais, inclusive de alguns municípios, até mesmo aqui do nosso estado, né, fazendo treinamento. Como é que funciona? Você que é diretor de uma escola municipal, estadual, como você pode fazer para entrar em contato com essa equipe maravilhosa? E o Jordiran pode passar para a gente como é que funciona. Mas foi muito bom você falar isso. A gente, lá no núcleo, lá dentro do SAMU, existe um núcleo de educação permanente, né? Que é um núcleo que, de fato, ali vai tanto treinar os profissionais, mas também vai fazer esse papel junto à sociedade, tornando, permitindo que aqueles ambientes considerados não seguros se tornem seguros. Isso. Principalmente as escolas e as creches. É claro que a demanda é enorme, você sabe. Muito. Mas a gente, de maneira geral, vai dar preferência para aquelas instituições públicas. Uma vez que estamos falando de instituição pública para instituição pública. A gente entende que as instituições privadas devem, de fato, contratar empresas como a sua e outros que têm no mercado para garantir a aplicação da Lei Lucas junto aos seus colaboradores. Isso. Então, uma escola pública, seja ela estadual, municipal, de Maceió, do interior, ela vai entrar em contato, né, com o NEP, Núcleo de Educação Permanente, e o NEP vai receber esse e-mail por meio do e-mail, né? E através do e-mail, a escola vai dizer a disponibilidade de tempo, número de colaboradores, e o NEP vai responder, hoje atualmente através da figura do seu coordenador, o Dr. Luiz Mansur, ele vai determinar ali, dentro das agendas, né, do SAMU, do NEP, a possibilidade de realizar. O SAMU não pode exigir, não exige nenhuma contrapartida financeira. A única coisa que provavelmente ali vai ter um acordo é de ter um espaço, um lanche para garantir que o curso seja de fato bem efetivo. Mas repito, tem que ser pedido com antecedência. Enquanto o núcleo vai diretamente fazer o curso de primeiros socorros, o SAMU das escolas, ele traz realmente um trabalho voltado para impedir o trote, mas já dá as primeiras noções para as crianças ali, em outro público, né? Ora, durante a gestão que eu tive à frente do Núcleo de Educação Permanente, a gente rodou o estado de Alagoas todinha na rede CRIA, que são as creches do governo, né, do governo do estado de Alagoas. E a gente visitou muitos municípios, Jaimar, muitos mesmo, do Sertão, do Agreste. Eu lembro aqui talvez pelo menos 22 municípios que a gente foi naquelas creches do governo que iriam ser inauguradas para garantir que pelo menos 30%, né, dos colaboradores ali estivessem aptos, com curso teórico e prático. Isso. E aqui chama a atenção que a Lei Lucas ela fala sobre, de fato, capacitar os colaboradores de educação. Mas, não é só o fato de capacitar, mas é também instituir ali alguns equipamentos mínimos para você prestar esse socorro. É necessário que a escola entenda que é necessário ter um DE ali, um mínimo para fazer um curativo, um controle de sangramento, que a gente, você ensina nos cursos como fazer isso. Então, a escola também precisa ir para um momento de estruturação também. Não é só também treinar o profissional, ele precisa do mínimo ali para poder fazer. Claro,
Um RCP pode ser iniciado sendo um equipamento, Pode. mas a presença de um DEA pode ter um Faz a desfecho diferença, totalmente faz, diferente, faz. né? Então a gente precisa primeiro mostrar que existe isso, que é uma obrigatoriedade, e também ajudar o gestor na decisão da compra desse material. O que é que a gente fazia quando a gente foi nesses municípios? E foram vários, assim, muitos mesmo. A gente, além de fazer o curso, ao fim, a gente preparava um kit mínimo de materiais de primeiros socorros, entregava e deixava ali uma placa também, que essa escola ali, com aqueles colaboradores. Isso. Ali estivemos dentro da capacitação. A nossa curso era de 6 horas, né, por escola. E aí incluía, geralmente, a ementa clássica, né, a parada respiratória, que é o evento fatal, a crise convulsiva, o controle e imobilização ali de sangramentos, né. Dependendo da turma, eles nos pediam um tema específico, a gente queria que tem muita picada de alguns insetos, a gente aproveitava e colocava ali também um tema relacionado, queimaduras, por exemplo, né. Então, assim, crises convulsivas, que é um causa, a escola sempre fica com medo, né. E o engasgo, né, todas as técnicas ali, tanto para o RN, para a criança maior, para o adulto. Essas técnicas, esses conhecimentos devem ser do conhecimento de todos, independente do colaborador, se o nível dele é médio, é fundamental, se é uma pessoa ali que está só na vigilância, ele precisa ter esse conhecimento, porque o evento vai acontecer do lado dele. Então, a gente rodou o estado de Alagoas, realmente capacitando muitas e muitas creches do governo. Isso foi uma experiência muito grande, porque a gente pôde trocar a experiência e ver como as pessoas são engajadas também com esse tema. Os colaboradores ali adoravam aquele momento, que era único, né? E ele precisa ser repetido pelo menos a cada 2 anos, para que as pessoas tenham ali a atualização da técnica, né? Então, é um convite, quando a gente fala sobre um tema como esse, na verdade a gente está convidando a sociedade a fazer parte do processo de construção dessa solução, né? Hoje você tem escolas privadas, onde uma mensalidade de R$3.000 uma criança ali, até 4, a depender aí do sistema que os pais inserem, só que eles ficam tão focados ali na metodologia da língua externa, né? Aprender o inglês, e isso, a técnica ali da criação e tal, dieta, só que ninguém se atenta à necessidade de profissionais, que esse professor pode se deparar com um engasgo, por exemplo, ele não vai saber o que fazer, aconteceu com o Lucas. Então, o nosso papel ele é de consciência e multiplicador, sabe? Está muito longe do ideal, mas a gente precisa insistir e continuar. E aí, aqui a gente faz um convite ao mesmo tempo para vocês, pais, né? Futuros pais, verifiquem, como você colocou, se essa escola tem profissionais capacitados quanto aos conteúdos da Lei Lucas, que é uma suma de conteúdos ali, como citados anteriormente, que garante as principais ocorrências que podem acontecer com uma criança ou com um pré-adolescente ali dentro da unidade, né? Ou ali no maternal. Então, é fundamental. Não deixe seu filho numa escola que não tem isso. E mais, muitas vezes as escolas fazem um plano de resposta rápida usando, às vezes, o serviço público, o SAMU. Sendo que o SAMU pode estar ocupado naquela ocasião, numa criança mais grave. Então, é importante que a escola, que você coloca seu filho e paga ali uma mensalidade de 3, 4 mil reais, ela tem um plano B, ela precisa ter um sistema de resgate privado que garanta um tempo-resposta. Porque o tempo-resposta que o SAMU vai te dar é o tempo-resposta da população. Mas se você está num ambiente que foi preparado, você paga um valor a mais, você tem que, esse ambiente precisa entregar ao seu filho, a sua coisa mais importante que é o seu filho, um tempo-resposta de resgate. Não pode só depender do SAMU. Isso. É fundamental que ela garanta com empresa de pré-hospitalar privado que atenda aquela escola, aquela região no tempo certo. Porque o SAMU não vai poder garantir esse tempo. Porque a qualquer momento pode entrar outra coisa mais crítica ou todas as críticas ao mesmo tempo e não vai ter recurso ali. Por mais que ela tenha expandido nos últimos 2 anos, não vai ter. Então a gente precisa ter essa conscientização sobre ambientes seguros. Ambientes seguros são ambientes, não ambientes que têm paredes grossas, né? Várias portões, várias câmeras. Não é isso que torna o ambiente seguro. O que torna o ambiente seguro é pessoas preparadas para agir no momento de urgência e emergência. Exatamente. Será que os professores estão? Aquele melhor professor que teu filho se adequa, que ele adora ficar com ele está pronto em fazer uma condução numa parada cardíaca ou mesmo numa crise convulsiva? Volte o seu olhar para isso, né? E aí, em algumas escolas que eu já fui, Jodirã, inclusive escolas que têm 1º, 2º, 3º andar, aí eu chego perguntando, vocês têm aqui o curso da Lei Lucas? A gente tem um treinamento de primeiros socorros, inclusive tem até um bombeiro civil nos dando um apoio. É válido? É. Mas vamos lá para o raciocínio. Digamos que o bombeiro civil está no térreo. Acontece uma parada cardiorrespiratória no 3º andar. Daqui que ele vai subir 3 andares, ou elevador, no mínimo, ele vai gastar 2 minutos. Porque tem que receber essa informação, conseguir deslocar-se diante dos desafios, que é o elevador se estiver no ponto, ou subir as escadas e ter o esforço. 2 a 3 minutos. E aí a gente que é da área da saúde, a gente sabe que 2 a 3 minutos para uma pessoa que está sem respirar e sem batimentos cardíacos, o cérebro do seu filho já sofreu bastante. E se ele voltar, ele pode ter sequelas neurológicas.
né? Visão, audição, fala, locomoção, enfim. Então a gente sabe que o tempo-resposta em uma situação dessa é fundamental. O professor que está ali na sala com seu filho, que é o que a Lei Lucas diz, né? Ele vai estar presente no momento que aconteceu o sinistro e ele vai dar o pronto atendimento no momento que acontecer. Então, quando você tem essa visão de treinar todos os colaboradores, como eu falei no início, o acidente ele nunca vai dizer o dia que vai acontecer, a hora e o local. Ele acontece quando a gente menos espera. Então, se a gente está sempre na defensiva, na prevenção, aconteceu, tem um profissional lá treinado. Digamos que eu não tenho domínio, mas a minha professora, a minha colega de sala do lado, ela tem mais domínio, tem mais controle psicológico. Então eu chamo ela, está do lado. Então, quanto maior número de profissionais na instituição de ensino tiver para realizar o primeiro atendimento, eu tenho certeza que vai fazer diferença entre a vida e a morte do seu filho. Então, fique muito bem ligado. Tem um profissional? Tem, mas a escola tem que ter o treinamento da Lei Lucas. Você tem dúvida ainda? Pode entrar em contato com o Jordirã, pode entrar em contato comigo. Se você tem receio de ir numa escola exigir, entre em contato comigo, eu vou com você, a gente vai lá. Conscientizar, né? É mostrar, porque você nem conhece o problema, né? Fala, eu levo para você o documento, você lê, você mostra. Conscientize o dono da escola, o diretor, porque eu garanto para você que sai mais barato a substituição, fazer o treinamento, do que você responder uma ação na justiça, viu? Porque perdeu o bem mais precioso, que é o filho do seu cliente. Pense nisso. Né, Jordirã? Quanto será que valeu a vida do Lucas, né? Meu Deus. E o interessante, Jordirã, é que a escola, ela omitiu para os demais pais. As crianças foi que disseram: pai, você viu o que aconteceu com o Lucas? Não, foi que houve. Não contaram não, ou seja, a escola abafou a situação. Se não fosse a mãe do Lucas, a Alessandra, fazer isso, hoje muitas escolas tinham passado pelo mesmo problema. E eu também fico assim lisonjeado, porque muitas escolas que treinaram com a gente, já aconteceu vários sinistros, no qual eles conseguiram reverter através do curso do treinamento da Lei Lucas, né? Que é algo simples, minha gente. Não só, como o Jordirã falou, o professor, a professora, o tiozinho da portaria, mas toda a população geral deveria ter a consciência de ter um treinamento de primeiros socorros. Eu acho que a matéria básica na escola deve iniciar também falar sobre primeiros socorros, né? Em algum momento das crianças. Então, tem que pensar na materialização da nova escola. Não pode ficar mais nos padrões arcaicos, né? A escola não é mais só um lugar de você receber informações de professor e ir para casa, né? A escola é um lugar de trocas, de conexões, mas acima de tudo, principalmente as creches, né? E esses ambientes com crianças menores, né? Eles são ambientes que são passíveis realmente de acontecer sinistros, situações críticas, que o tempo é dependente. Olha, se em ambientes como esse as pessoas não estão preparadas, e eu vejo também pessoas que não estão preparadas, inclusive, quando a gente vai numa ocorrência no SAMU, não só numa escola, mas numa casa, a gente tem situação de chegar na casa de pessoas profissionais de saúde, cujo familiar está em parada cardíaca, e ele não iniciou a RCP, ela não consegue, o emocional não o permitiu fazer a atitude certa. Então, já vi várias vezes. Então, um deslocamento vai durar ali 10, 12 minutos, a cada 10 minutos, a cada 1 minuto que passa, 10% de vida a menos. Então, em 10 minutos, acabou. Acabou, já era. Acabou. Então, você vê que esse conhecimento de primeiro socorro, ou mesmo às vezes ter o conhecimento em si, não é suficiente. Mas desenvolver as habilidades psicoemocionais para tomada de decisão, que só o profissional de saúde treinado consegue. Mas o profissional leigo, ele pode desenvolver as habilidades mínimas para fazer o primeiro atendimento, que tempo é vida. É como você falou desde o início. Se você não iniciar lá a massagem cardíaca num evento com uma parada cardiorrespiratória, dificilmente, por mais que chegue um suporte avançado de vida, chegue um UTI imóvel, a gente vai conseguir reverter. É o caso do Lucas, né? Ninguém iniciou, até o serviço chegou, conseguiram transportar ele, mas teve diversas paradas ali, teve mais ou menos 50 minutos, né, de tentativa de reanimação, sem sucesso. Por quê? Porque provavelmente o tempo ouro, aqueles primeiros 5 minutinhos ali, ele já tinha se passado. O cardíaco já estava fraco, né? Não, e aí você tem efeitos deletérios no cérebro, né? Você tem isquemia ali, você tem hipóxia, e aí a criança acaba, mesmo que você venha tirar ela não volta com qualidade, ela pode ficar dependente. O Lucas, se voltasse, dificilmente ele voltaria, digamos assim, para suas rotinas normais. Provavelmente uma criança ficaria acamada, por exemplo, né? A não ser que fosse um milagre divino, porque não é normal.
Então, medidas simples que podem salvar, elas devem ser do conhecimento de todos. Inclusive, você, eu estendo, viu, professor Aimar? Eu estendo para as pessoas que têm babás em casa, que têm cuidadores, muito né? bom. Essas pessoas precisam ter esse conhecimento, Precisa. né? Então, você não pode simplesmente contratar uma pessoa porque ela é muito carinhosa com o idoso, que você vê que ela tem muito jeito, ela veio do interior, então, de repente, eu tô vendo que é uma pessoa boa. De fato, ela é. Mas, aí eu vou dar meu exemplo. Eu já recebi ligações na central de regulação do SAMU, onde o cuidador desesperado não sabia o que fazer com o paciente numa parada respiratória. Ela dizia que estava nervosa, ou seja, ela era uma boa cuidadora, não há dúvida, porque escolheram ela lá por ser uma pessoa cuidadosa, jeitosa, carinhosa, mas ela não estava preparada para o momento da decisão. E aí, que muitas vezes não passa na cabeça do contratante, né? A sua babá, que cuida do teu RN ali, ou que já é uma criança de 3, 4 meses, ela sabe realmente fazer um desengasgo ali, ela sabe o que fazer, ou ela vai ligar para você desesperada até você atender. Entende? Um cuidador de um idoso que engasga com frequência, né? Eu já fui para múltiplos casos de parada respiratória secundária engasgo durante a alimentação do idoso. E já lembro de algumas ocorrências em que, né, quando a gente chegou lá, o doente já todo roxo, porque as pessoas não sabiam fazer, só de esperar. Ficava na porta, a gente tenta fazer alguma coisa ali, às vezes reverte, às vezes não, mas, como te falando, o deslocamento prejudica, né? A cidade de Maceió tem um trânsito importante, tem ainda a questão, Emma, da educação no trânsito, as pessoas não cedem a passagem para a ambulância, né? Tem gente que fica acompanhando atrás, fica bloqueando, às vezes estressando até o condutor socorrista, porque o condutor está sob pressão ali, querendo entregar a gente de forma segura e rápida, mas o cara fica fechando, botando dificuldade, isso gera um estresse a mais para quem já está sob a adrenalina ali da ocorrência. Então, é muito importante você, ao ver um equipamento de saúde em movimento, saia da frente, pelo amor de Deus. Dê passagem, lateralize para um lado ou para o outro. Meu Deus, fica atento, né? Porque pode ser que ali seja até alguém com seu familiar, né? Pode ser um familiar seu, que você nem sabia. E você ali, por algum motivo ali, achou que estava com mais urgência que uma ambulância e acabou não cedendo. Então, assim, dê passagem às ambulâncias, veículos, né? Não só as ambulâncias, mas todo veículo que é considerado de urgência e emergência, né? O corpo de bombeiro, a polícia militar, as equipes que estão ali com os sinalizadores específicos, porque existe uma urgência naquela operação, mas as de saúde especial, você não pode ficar tentando impedir ou dificultar, até porque isso é crime, né? Deixar passar um veículo, ou mesmo estar acompanhando eles atrapalhando. Então, hoje, falar em saúde é falar, sobretudo, em prevenção, Emma. Então, muitas vezes, como você falou, quanto custa tratar depois, né? Se tiver um evento fatal numa escola, ou quase fatal, quanto custa isso para a escola? Já pensou, uma empresa privada, que é um grupo já constituído, né? Que tem sua marca no mercado, ali na parte de ensino infantil. Acontece um evento fatal como esse, confiando num simples, num bombeiro civil, não que ele não possa, ele pode, mas ele não é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é onipresente. Parabéns aos bombeiros civis, a gente está cada vez crescendo, assim, eu admiro demais o trabalho deles nas diversas áreas, mas são poucos, porque a gente sabe, vocês mesmos civis sabem que as instituições não contratam vários, é um por turno, né? Eu olho lá, a depender, uma faculdade com 5 andares, o cara nesse não consegue, né? Então, a gente não pode depender só dele. O primeiro socorro deve ser feito, primeiro, reconhecido, o primeiro passo é saber reconhecer, e o segundo passo é tomada de decisão de o fazer ali, né? Enquanto alguém chama socorro. Então, é uma forma de rever. A gente não pode se permitir simplesmente focar em escolher a melhor localização da escola, escolher porque tem o melhor sistema de ensino, ou a melhor forma de ver o mundo, e não escolher ambientes que são considerados não seguros. Se não tem ensino, se não tem profissional treinado, não tem segurança. Ter equipamento também e não ter pessoas habilitadas também não torna o ambiente seguro, não né? adianta. Então, é muito importante a gente mudar essa perspectiva de mentalidade sobre esses ambientes. E a gente vê, inclusive, teve uma fala sua que eu achei interessante, profissional da saúde, né? Um médico, se eu não me engano, ele não conseguiu fazer a reanimação cardiopulmonar no seu familiar. Não consegue. O emocional bate. Limita Você que é aluno nosso do TAPS, o que é que eu digo sempre em sala de aula? Você pode dizer se eu estou falando a verdade ou não. A gente lá tem uma metodologia, Jordan. A gente faz lá um diagrama, que é um triângulo, coloca em cima controle psicológico, conhecimento e técnica, e no meio o profissional. Por quê? O controle psicológico ele tem que estar atrelado ao conhecimento. Eu tenho juízo bom, eu tenho controle psicológico excelente, mas não tenho conhecimento. Adianta de quê? Nada. Eu tenho um conhecimento excelente. Mas quando eu vejo a situação, eu travo. Também não adianta de nada. Tem que ser os dois. O controle emocional bom e o conhecimento. Ah, mas é um familiar meu. Poxa, qual será o pior para você? Sofrer com a perca ou tentar sofrer controlando o seu emocional e realizando o procedimento?
Então, os dois têm que andar junto. Controle emocional ou psicológico e o conhecimento no qual você vai realizar o procedimento. E o interessante é que a derivação desses dois vai denominar a sua técnica, o seu procedimento com excelência, né? Que é o que a gente mais vê. Foi muito bom você falar isso, mas sabe que uma das coisas que eu sempre me questionei, quando eu chego numa ocorrência que eu vi que as pessoas não iniciaram as medidas que foram inclusive orientadas no telefone, que era a reanimação, eu sempre tento perguntar o porquê a pessoa não fez. A maioria delas, e também andando no estado de Alagoas, fazendo essas capacitações em primeiro socorro nessas creches crias do governo, e eu ouvia com muita frequência o relato, eu perguntava, pessoal, vocês, professores, cuidadores, por que vocês não iniciam o primeiro socorro? Aí eles falam, doutor, eu tenho medo de machucar. E aí é onde eu percebi que a maioria dos nossos medos tem a ver com as nossas inseguranças. Quando a gente não tem conhecimento em algo, então a gente tem medo. Então o passo principal é desmistificar esses medos através de conhecimento. Por isso que quando você mostra para as pessoas que, de maneira geral, as ocorrências têm um caminho, início, meio e fim, isso já diminui um pouco desse medo, dessa aversão, para que a pessoa tome a postura psicológica para tomar a atitude realmente prática de executar. Porque, como você falou, ele faz o curso muitas vezes, mas ele não desenvolveu essa habilidade emocional. Como é que ele faz para desenvolver? Primeiro, estar seguro sobre a técnica. Segundo, saber como, para onde, de maneira geral, aquela situação vai. Né? Então, eu tenho uma crise convulsiva lá, eu preciso saber no meu inconsciente que elas são autorresolutivas, que elas vão durar ali de 3 a 5 minutos, tá? E que o doente vai passar, eu só preciso lateralizar ele. Se eu souber que isso vai acontecer, se a sua babá souber, se a sua cuidadora souber, se o teu familiar souber, a coisa sai mais segura, sai mais organizada. Porque se você não sabe disso, de maneira geral, você é pego num abismo, pego de surpresa, e aí você trava. E quando você trava, você se torna uma vítima, inclusive, você é mais um paciente a ser atendido. Isso. Então, quando a gente fala de primeiro socorro, você não precisa ter uma formação em saúde, mas você precisa ter a formação no primeiro socorro. O conhecimento é de todos, né? Independente da sua área de formação. Um juiz precisa ter conhecimento, um professor precisa ter conhecimento, um gari precisa ter conhecimento. Por quê? Os seus pares podem necessitar naquele exato momento. Né? Você está ali fazendo o seu serviço habitual, vou colocar um exemplo aqui de um gari, e sobe e desce aquela máquina ali, pega o lixo e coloca, uma dessa ele, tanto correr, às vezes ele corre atrás do carro em certa velocidade, tem uma exaustão, tem uma síncope, pode evoluir com a parada respiratória. Eu preciso que o gari do lado reconheça isso, execute as manobras iniciais, enquanto, por exemplo, alguém aciona o serviço do SAMU. Então, é muito importante, um ponto de socorro, né, que alguém ali saiba reconhecer. Reconhecer difere. E o segundo passo é, além de reconhecer, é tomar atitude ativa, que só toma mediante conhecimento e controle psicológico. E o conhecimento deve vir antes para te dar segurança psicológica. Não, você verdade, é verdade. Você tem que ter os dois. Controle psicológico ou conhecimento, porque senão não adianta de nada. E é por isso que a maioria das pessoas em situações críticas de urgência e emergência, elas travam no sentido de eu tenho medo de machucar. Muitas vezes o leigo fala, eu não vou mexer nele, porque se eu machucar eu tenho medo que vai acontecer alguma coisa. Cara, não vai acontecer nada mais do que você já estava ali, numa situação de parada respiratória. Só vai acontecer se você não fizer. Você precisa ter uma atitude positiva. E aí a gente está falando de todo mundo, de qualquer profissional, de qualquer pessoa, de qualquer civil, precisa ter esse conhecimento para poder aplicar na hora ali de urgência e emergência. Então, é uma mentalidade que precisa ser colocada, inclusive, como carreira de ensino, precisa ter nas grades curriculares o ensino de primeiros socorros ali parte de todos. Porque isso sim modifica a longo prazo, né? Modifica a longo prazo. Por que hoje, por exemplo, a gente não vê os DEAs em todos os ambientes como a gente vê no exterior? Porque muitas pessoas nem sabem o que é DEA e muito menos se vai cobrar uma coisa que você não sabe. Então, também não adianta você colocar um DEA num monte de lugar e as pessoas também não saberem o que é nem como fazer. Então, você vê que na hora, para qualquer passo, você encontra isso. Apesar de ter leis dizendo tanto ambiente, tantas pessoas se movimentando aqui, um shopping, por exemplo, onde é que está o DEA? Menino, eu não te conto. Então, às vezes, o DEA não está localizado em um lugar acessível, as pessoas não sabem como acessar aquilo ali. Não vai mudar rapidamente? Mas passa, talvez, pelo conhecimento iniciado nesses cursos de primeiros socorros, voltado para a academia, para a escola, para a universidade, que aí as pessoas vão multiplicando e sabendo que existe aquilo ali. Primeiro socorro não é do profissional de saúde, é de todos. De todos. Eu cheguei em um determinado shopping aqui, não vou dizer qual, e perguntei, aqui tem DEA? Um profissional disse, tem. Eu poderia vê-lo? Como eu estava uniformizado, ele deixou, né? Sim. Cheguei lá, próximo equipamento, peguei descarregado. Outro problema. Aí o que acontece? No último piso, em frente a onde o pessoal se alimenta, no praça de alimentação. Praça de alimentação, estava lá o equipamento. Aí, digamos, está lá embaixo, não tem, só tem em cima.
você vai se deslocar do térreo para o primeiro andar para pegar o equipamento. Quando você voltar, 3, 4 minutos. E aí? Tem que ter um equipamento, tanto no primeiro andar como no térreo. E tem que ter um checklist que alguém avalie isso, carregado, né? Tem que ter alguém avaliando. Teve outro em empreendimento que eu cheguei lá, perguntei se tinha ideia, tinha. Perguntei a um profissional que estava lá uniformizado, tu sabe usar? Ele não. Temos um problema aí também, do equipamento sem pessoa preparada, né? Ou seja, não adianta ter e não investir na especialização. E é um equipamento simples, que realmente salva, autodedutivo, mas se você nunca teve contato, você não realmente, de maneira, por mais que ele seja autodedutivo, te trava. Você vai saber um botãozinho, por mais que tenha lá ligar, desligar, aguardar, ele falar com você em português, você trava. É fundamental que a gente pegue isso, entregue na mão, professor, colaborador, você aqui do shopping, isso aqui é uma ideia. A gente vai usar nessa situação aqui, ó. Ele liga aqui, ele desliga aqui, vamos testar ele aqui. É diferente, porque numa situação real você já fez uma vez. É igual, às vezes a pessoa nunca fez uma reanimação, não sabe fazer RCP. Aí eu por telefone eu tento ensinar, é a maior dificuldade do mundo. Mas quando a pessoa teve a oportunidade, em algum treinamento, em algum curso, em alguma oportunidade de fazer uma RCP em um manequim, a pessoa, olha, eu já fiz tal dia, pronto, aí fica muito mais fácil a estenda a mão, vai corrigir, porque ele lembra, alguém já corrigiu ele presencialmente. A gente, durante a minha gestão na época do Núcleo de Educação Permanente, a gente fez 3 eventos chamados RCPD, em homenagem, né? Pronto, eu lembro. E aquilo ali é fundamental, deveria ter mais eventos como aquilo ali, porque o cara que está passando a paisana num ambiente público como o shopping, ele tem a oportunidade de ver de perto, e ali, naquele ambiente menos crítico, né? Mais livre, a pessoa se coloca à disposição de tentar aprender ali. E aí você mostra, essa pessoa que teve essa oportunidade, você capturar ela no telefone, numa situação real, você consegue melhor ter um resultado com ela, porque ela já vivenciou em um treinamento. Que quem nunca vivenciou não vai saber. Associado à situação ali do emocional, né, da questão psicológica envolvida, ainda mais se for um parente que fazer uma reanimação. Ele só vai fazer o que a maioria faz, que é, pelo amor de Deus, manda ambulância, manda ambulância, manda ambulância. É até para mandar ambulância, precisa saber o que tem lá, com o mínimo de perguntas para saber se é um suporte básico, se é um suporte avançado. Então, até a forma de saber primeiro socorro vai ajudar você a pedir um SAMU ou um bombeiro. Um serviço para hospitalar como tudo. Você saber o mínimo, saber que existem perguntas que ali fazem parte, muitas vezes as pessoas ficam desesperadas, não quer responder nada, ela só quer que mande. E existe um protocolo, né, um procedimento operacional padrão para a gente entender o que se trata para poder minimamente enviar um recurso adequado, porque não adianta eu mandar uma ambulância e chegar lá, não era ambulância com recurso adequado para aquele teu problema. É as perguntas, você que está vendo, que eu vou poder te direcionar melhor, né? Ou mesmo te manter na ligação, como já aconteceu em situações de engasgo, onde eu vou orientando ali o pai como fazer, até enquanto a minha equipe não chega na casa, eu mantenho a linha travada comigo, passo para os demais, orientando aqueles pais ali, e já fomos bem sucedidos nesse tipo de situação. Quando a equipe chegou, já tinha resolvido, porque ali, à medida que fui reorientando, e o pai foi se encorajando, ele conseguiu fazer. É muito comum chamar a gente para RN 3, 4, 5 dias de vida, quando recebe alta, nos primeiros 20 dias, desesperados os pais. Eu lembro de uma ocorrência que um RN de 17 dias de vida, perto do Shopping Miramar. 17 dias, ele tinha nascido no Hospital Unimed. Tudo bem, sem nenhum problema, ele tinha 17 dias. Tava amamentando no seu momento normal, na madrugada, eu tava no telefone. E aí o pai ligou desesperado, porque a criança realmente se engasgou durante a amamentação, ficou roxa. E eu lembro até hoje, tanto da voz, mas principalmente eu lembro porque naquela ocasião, quem regulava, se eu liberasse um suporte avançado, eu mesmo ia. Na madrugada, geralmente, a gente fazia assim. Hoje não, hoje tem só regulador e tem só as pessoas que vão na ocorrência. Mas na época, a gente regulava e saía. Então, a gente identificava o problema e ia resolvê-lo. Então, quando a gente chegou nas proximidades do Shopping Miramar, eu lembro desse cidadão de bermuda, descalço. Ele de camisa, ele tava olhando desesperado. Ele abandonou, ele fazia a mão assim. A gente queria se aproximar para ele nos mostrar onde era o local, o QTH, e ele desesperado, pálido. Quando a gente tentava se aproximar com a ambulância, ele corria. Quando a gente tentava se aproximar, a gente ficou até na dúvida se ele era a pessoa que estava nos solicitando. E ao mesmo tempo, a gente na rádio operação, por baixa frequência, com os rádios, não, ele nos perguntava, você está vendo o pai, o solicitante? A gente está vendo um rapaz, mas ele corre quando a gente se aproxima, ele está correndo. Se ele estiver vendo, ele vai até saber disso. E aí foi quando a gente acelerou, o condutor acelerou mais, disse, rapaz, é você? Ele falou, e ele corria, meu filho tá lá. Disse, não, faz o seguinte, entre na ambulância. Pai, não sabia onde era esse QTH, entra na ambulância pra ver, porque ele teve que correr, ele ia cansar. Ele entrou na ambulância, ele desesperado. Quando a gente entrou na residência, o RN já tinha desengasgado. Ele já tava melhorzinho, ele tava estranho, mas ele tava melhor, ele tava mais engasgado. E aí, ele quando eu vi, ficou uma lágrima, quase chorou ali. E de toda forma, a gente pegou a criança, acalmou, reposicionou e levou o bom médico pra ficar em observação. Mas, veja, ali foi uma falta de... Eu não sei nem se aqueles pais... Hoje, olha que hoje tem treinamento de curso para ser pai, já tá um pouquinho até avançando. Então já fala um pouquinho ali de meio socorro, né? Mas precisa de um embasamento melhor. 4 a 5 horas ali
direcionados, com curso de primeiros socorros, para uma instituição validada, que, cá entre nós, não tem um valor grande assim. Não, Você não, pode não, treinar não. seus familiares, seus colaboradores, é uma coisa totalmente acessível hoje, né? Quem quiser depois aí, pode falar, né, inbox aqui com a Aimar, comigo, a gente vai sugerir aí Isso. para a gente poder fazer isso, marcar com uma turma específica, de repente um grupo da igreja, um grupo da empresa, né? É uma coisa totalmente acessível, a gente ama fazer isso, então não vai, nosso primeiro pilar realmente é porque a gente ama isso, financeiramente não é nem isso em si, porque não justifica a gente, nosso trabalho, é porque a gente gosta, quer multiplicar, quer Rico salvar você mais não vidas. fica, viu? Seu Esquece, garanto né? não ser. E nem você vai ficar pobre pagando um curso de primeiro socorro, mas você vai salvar muita gente, né? Com Vai fazer, certeza. vai ganhar aquilo que o dinheiro não compra. Então, instituições sérias pensam nos seus colaboradores, pessoas pensam nos seus familiares e devem ensinar essas técnicas através de um curso adequado, né? E ali, a Cruz Vermelha também oferece alguns cursos, mas de maneira Oferece. geral, um curso de empresa privada, público, Cruz Vermelha, SAMU, eles não diferem muito não, é de 4 a 6 horas ali, a depender ali do cliente, mas todos incluem ali, no mínimo, né? Uma parada cardiorrespiratória, condição da crise convulsiva, sangramento, imobilização, queimaduras, que digamos assim, quedas, né, nas escolas, que é o mais comum, sangramentos ali. Então, a gente vai, de maneira geral, cada um com o seu modus operandi de ensinar ali, trazer essas ferramentas para os principais agravos que acontecem na escola, em casa, no parque, no shopping, né? Então, é isso que a gente faz. E se você conhece alguém, conhece uma instituição que não tem esse tipo de curso, que não está validada com a Lei Lucas, que você não encontra a placa lá dizendo, ó, que está chancelada, essa instituição, ela é considerada segura, seja creche, seja escola, maternidade, enfim, você precisa alertar os gestores dessas instituições, cobrar para que isso aconteça, porque é obrigação dessa instituição oferecer, seja ela pública, privada ou filantrópica, né? É verdade, Jodirã. Então, eu já pergunto a você e já digo também que não hesite em fazer o treinamento, em fazer um curso de primeiros socorros. Procure saber uma escola que realmente, um centro de treinamento que realmente ensine com qualidade. Eu não vou nem dizer procura o TAPS, não. Se você quiser vir fazer com a gente, é muito bem-vindo. Quando fica o TAPS, como as pessoas conseguem acessar? Olha, primeiro você pode no próprio Instagram, como você está, se quiser falar no privado lá, ou então você entra em contato direto com o meu WhatsApp, né, que é 0 operador 82 981 28 0239, vou repetir, 829 81 28 0239, e o TAPS fica localizado ali no bairro do Feitosa, na principal da Avenida Governador Laminha Filho, número 1779. A gente gosta de ensinar. Você pode entrar sem conhecimento nenhum. E eu garanto para você que, no mínimo, você vai sair de lá sabendo fazer com excelência reanimação cardiopulmonar, controle de hemorragia, desmaio, crise convulsiva, fratura. Eu garanto para você que você vai conseguir salvar uma vida. Porque primeiro lá a gente treina o seu emocional. A gente tem uma matériazinha lá, como quem é aluno meu, ou até formado já lembra, a gente primeiro treina o seu emocional, para depois a gente treinar o seu prático. Sem contar o conhecimento que você adquire no decorrer de 10 meses, né? E você recebe a certificação de 360 horas, que pode ser usado em universidade, faculdade, processo seletivo, e no mais afim, eu garanto para você que você aprende de verdade. Então, esse é para o curso de APH. Pense nisso, APH. E o curso de primeiros socorros? O curso de primeiros socorros a gente tem também, né, com carga horária a partir de 10 horas, né, onde você aprende todos os conceitos de identificar uma vítima com desmaio, com crise convulsiva, uma hemorragia, um mal súbito, que é uma parada cardiorrespiratória, identificar algum tipo de fratura e conseguir imobilizar, né, alguns tipos de queimadura, né, porque tem gente que ainda coloca pasta dental, né, na queimadura, né, óleo, né, pelo amor de Deus, faço isso não, viu? Dá para fazer numa manhã, dá para fazer numa tarde também? Dá para fazer numa manhã, dá para fazer numa tarde. Se você não conseguir no nosso treinamento, a gente vai até você, a gente leva os materiais, a gente leva a melhor equipe, e eu garanto para você que você vai ficar capacitado para atuar no segmento, sabendo que vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Então, pense nisso. É uma dúvida muito comum que a gente vê, as pessoas nos perguntam, tem que ter algum pré-requisito para fazer um curso de primeiro socorro? Tem que ter um curso disso, tem que ter um nível, tem que ter estudo? Precisa disso? Não, é só você querer fazer diferença entre os iguais. Quer fazer diferença, quer salvar a vida de uma pessoa, um irmão seu, um filho, um pai, a mãe, o marido, a esposa, seja lá quem for. Quer salvar, quer fazer com que ela sorria para você depois, é isso que a gente exige de você, vontade e determinação. E querer aprender. O conhecimento salva vidas, e por isso que não tem valor.
é tão bom, é tão gratificante quando aquele conhecimento que você aprendeu é aplicado numa situação extrema, como um engasgo, uma parada cardíaca, e a pessoa volta. Você nunca vai ter recompensa tão modificadora, É que bom desperta demais. tanto algo É em muito você, bom, é um como isso que vai incentivo. acontecer. Então, assim, e pode ser alguém até próximo. Então, não deixe de aprender primeiros socorros, porque primeiros socorros realmente muda vidas, né? É isso aí. Bom, infelizmente a gente vai ter que Já? encerrar, né? Já passou 1 hora rapidinho. Foi rápido, A hein? gente começou às 19h20, não foi? Foi, Paulinho? A gente encerra às 20h20, mas eu digo para você que jamais deixe de ser objetivo. Não desista de maneira nenhuma. E você quer realmente aprender primeiro socorro de qualidade, atendimento de qualidade, entre em contato com essa fera aqui, Jordiran. Se você quiser, a gente vai até você e eu tenho certeza que você vai ficar afiado. Jordiran, suas considerações finais aí, agradecimentos. Primeiro agradecer você, Aymar, pelo Obrigado. convite. Honra toda Agradecer minha. pela oportunidade de a gente poder falar desse tema tão importante, que é o tema de primeiros socorros. Eu sou um defensor nato, realmente eu sou da causa, eu me coloco minha mão junto com a nossa equipe, a gente realmente rodou o estado de Alagoas, tem um desejo de poder expandir isso mais para mais pessoas, porque isso realmente impacta a vida das pessoas. Impacta. Conhecimento salva vidas, e conhecimento de primeiros socorros é a primeira atitude que alguém pode ter. O maior presente que você pode dar a alguém é você ter esse conhecimento e conseguir aplicar numa ocasião como essa. Dizer que eu estou, não só eu, como nossa equipe, junto de Diego Guimarães, estamos também à disposição para fazer esse tipo de treinamento, não só em primeiros socorros, com curso de 4 horas, ali 6 horas em média, e não exige nenhum tipo de pré-requisito. A gente também atua para você que sonha, assim como a Aymar forma outros, ser socorrista, no atendimento móvel, de urgência pública ou privada, né? Está expandindo aqui em Maceió. Isso. Hoje a gente tem a Cronos ali fazendo um trabalho, tem diversas empresas ali trabalhando junto, já no pré-hospitalar. A Unimed agora, recentemente estivemos também fazendo a capacitação do SOS, né? Que é o Serviço de Urgência e Emergência, porque eles também podem se deparar com situações de trauma e não só clínicos. Isso. Enfim, dizer que existem as oportunidades, agora as oportunidades você precisa estar pronto. Se realmente você sonha, quer ser um socorrista, quer ser até um instrutor de primeiros socorros, ou mesmo um instrutor em atendimento pré-hospitalar, você precisa ter um começo, meio e fim. Então você precisa pegar pessoas que já passaram por essa curva, para que elas te mostrem os caminhos mais curtos e mais ideais, né? Então, um passo por vez, e você vai conseguindo galgar aquilo que você precisa para poder atuar. Então, não desiste dos seus sonhos, continue lutando, estudando, se especializando, se atualizando e buscando com muita humildade o aprender, porque o aprender ele é eterno, né? A gente precisa ser um estudante sempre para poder estar, ciente da nossa posição e ciente do nosso papel no mundo, né? Nosso papel no mundo é, acima de tudo, entregar o melhor que a gente tem para o mundo, porque o mundo vai entregar o melhor que ele tem para você. É isso que eu penso como missão. Show de bola. E tudo isso porque salvar vidas, este é o nosso lema. Tamo junto e até o próximo episódio e conto com você.